foguetes movidos a propulsão nuclear. Quem tiver interesse, chega mais. Vamos falar um pouco sobre produção de energia por meios nucleares, exploração do espaço e outras coisas mais relacionadas à engenharia nuclear. Chega mais, galera, chega mais. Posso começar? Primeiramente, muito boa tarde a todas e todos que estão passando por aqui. É um prazer inenarrável participar da primeiríssima versão da Campus Party Amazônia, tão importante e tão diferenciada, depois de tanto tempo na conquista, né, na procura por fazer esse evento aqui, tantos obstáculos, e finalmente hoje a gente se une para falar um pouco sobre tecnologia, para falar um pouco sobre engenharia. Então é uma honra muito grande. Queria agradecer ao Tonico, queria agradecer a minha amiga Aline também por tornarem essa fala possível. E é muito importante que a gente fale sobre a engenharia nuclear aqui nesse contexto. Espera aí que eu vou botar o timer. Pronto. Meu nome é William Vieira de Abreu, eu sou pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alocado no programa de pós-graduação de engenharia nuclear. É um prazer imenso, aqui estão as minhas redes sociais, meu e-mail, eu estou à disposição aí para perguntas nos 10 minutos finais. Eu vou falar um pouco sobre energia nuclear, funcionando preconceitos e fundindo tecnologias, o papel da energia nuclear para um futuro melhor. Como eu disse, fiquem à disposição, estou à disposição para responder perguntas. Primeiramente, sempre quando a gente fala que a gente é da área de engenharia nuclear, a gente tem reações parecidíssimas com essa que eu tive quando comentei, pedi para o Casimiro dar um abraço para a gente, e vejam bem a reação que ele teve, que os seguidores teve, os nerdolas tiveram, quando eu mandei um abraço para ele, pedi para ele mandar um abraço para a galera de engenharia nuclear. Preste atenção, geralmente essa é a reação. Queria mandar um abraço para a galera de engenharia nuclear da UFRJ. Um salve para a galera da engenharia nuclear da UFRJ. Engenharia nuclear? Só os p... Tá maluco? Só os crânios, filho. Tá fazendo bomba? Muito foda, pô. Sim. E geralmente, quando a gente fala, é a mesma reação que o Casimiro teve, que os seguidores dele teve. Tá fazendo bomba? É sempre isso. As perguntas que estão relacionadas quando a gente fala que pesquisa engenharia nuclear, que pesquisa física de reatores, geralmente o que vem à cabeça é o termo bomba, especialmente agora que lançou o Oppenheimer recentemente. Então, primeiro, gente, engenharia nuclear vai muito além disso. Engenharia nuclear vai muito além da produção de energia, tá? Uma primeira aplicação que é muito importante, vocês já ouviram falar, o CIRIS, um grande acelerador de partículas aqui, que está diretamente vinculado a diversas pesquisas associadas à engenharia nuclear, à produção de elementos, de alimentos que duram mais tempo com a irradiação. Com a irradiação você tem alimentos que duram muito mais, obviamente é parte de medicina, exames, tratamento, e por exemplo aquela imagem confusa ali, que na verdade é um zoom de um barbeiro da doença de Chagas, que foi desenvolvido essa imagem por meio de microtomografia de luz síncrotron, que é uma tecnologia extremamente moderna, gerada por aceleradores de partícula, que está permitindo a minha amiga Gabriela Sena, lá na UFRJ, por exemplo, gerar imagens do Rhodinus prolixus, que é uma das espécies do barbeiro, e potencializar drogas possíveis para controle desse barbeiro. Então a engenharia nuclear vai muito além de bomba, como diz aí o Casimiro, e produção de energia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o contexto para a gente falar sobre energia aqui na Campus Party? Só para mostrar, essa é a evolução do consumo total de energia elétrica no Brasil desde 1970. São dados retirados do Balanço Energético Nacional, está disponível para todo mundo, tá? Então olha o crescimento substancial de consumo de energia em terawatts-hora. É realmente enorme, tá? Então a gente tem que pensar sobre isso. Um outro ponto, nós estamos aqui um evento gigantesco de tecnologia, e nós sabemos que essa tecnologia consome energia, a ponto de o setor de TI hoje consumir mais energia do que quase todos os países do planeta, exceto China e Estados Unidos. Aí está um gráfico mostrando o consumo de energia elétrica do setor de TI em 2022 em bilhões de quilowatts-hora. Olha só
o quanto que esse setor consome de energia. Então é muito importante, quando a gente fala sobre tecnologia, comentar também a respeito da produção dela e quais são os caminhos que nós precisamos seguir para um futuro mais sustentável. E isso só tende a aumentar. Esse aí é um gráfico que eu tirei de um artigo publicado recentemente. A fonte está aí, quem quiser escanear o QR Code, vai ir direto para o artigo. Olha só a estimativa em 3 cenários do consumo de energia elétrica por conta dos data centers, tá? Até 2030. No pior dos cenários, ele cresce de forma considerável, aí, até quase 3 mil bilhões, quase 3 mil terawatts-hora. Então, a gente precisa naturalmente falar sobre de onde virá essa energia que vai alimentar toda essa tecnologia. Paralelo a isso, nós estamos numa fase crucial, que é a transição do transporte de queima de combustível fóssil para alimentação elétrica. Você compra um carro, mas você não vai ficar tranquilo, porque o seu carro não está emitindo carbono, se quando você liga na tomada, essa energia que está alimentando o carro está saindo de uma termoelétrica, por exemplo, de uma usina que emite carbono. Então é isso importante que a gente levar em consideração, que com essa transição terá um salto ainda maior e a necessidade aumenta na produção de energia elétrica. Isso mais um gráfico aí para vocês, ilustrando o aumento do consumo de eletricidade em pouquíssimo tempo, de 2010 a 2018, não tem nenhuma década relacionada exclusivamente a veículos alimentados por eletricidade. A fonte está aí, é um artigo bem recente, de 2019, então certamente isso é uma preocupação. Um outro ponto que necessitará um consumo de energia muito grande, que a gente vai falar aqui também, é a exploração espacial. Nós estamos aí em vias de mandar seres humanos de forma fixa para a Lua, na missão Artemis, e em breve também para Marte. E isso, gente, exige um consumo de energia gigantesco. Então, também é necessário a gente pensar sobre isso, e aí vai além da energia elétrica, vai da energia necessária para os foguetes se guiarem até esses locais em menor tempo possível, porque quando a gente sai no espaço, obviamente a gente fica exposto a uma quantidade de radiação ionizante gigantesca. Então a gente vai falar sobre isso também. E a energia nuclear com isso tudo? Como é que a energia nuclear, geração de energia por meios nucleares, pode contribuir para esse cenário? É por isso que eu estou aqui, falando só para a gente conversar, para a gente bater um papo justamente sobre essa temática. Para começar, gente, é importante a gente ter em mente a Agenda 2030. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É muito importante que a gente fale sobre isso. Claro que a gente já está com uma agenda curtíssima, porque 2030 é logo ali. E nós temos aqui no item 7 e no 13 a ação climática e energias renováveis e acessíveis. É muito importante que a gente pense por isso. É só a gente olhar ao nosso redor. A situação que a gente se encontra é dramática. Então, certamente a gente precisa, em alguns casos, não só diminuir a nossa emissão, como, em um mundo ideal, começar a retirar de fato esse carbono da nossa atmosfera. Dentro desse contexto, a energia nuclear ela é extremamente amigável, inclusive ela entrou de fato no rol das fontes consideradas limpas pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática. Esse é um gráfico que mostra, por exemplo, a emissão de grama de CO2, ou seja, de carbono, para a atmosfera por quilowatt-hora gerado, e a nuclear está bem aqui no cantinho, gerando 12, equivalente à produção de energia eólica offshore e onshore também. E, por sua vez, emitindo menos que solar, por exemplo, qualquer um dos tipos, geotérmica, entre outras. Então, de fato, a energia nuclear tem um papel importante nesse curto e médio prazo, tanto para a produção de energia aqui na Terra quanto fora. E um outro ponto interessantíssimo da nuclear é a quantidade de material que ele usa por terawatt gerado. É muito pequeno comparado com outras fontes também renováveis, por exemplo, como a solar. Você precisa de uma quantidade de material muito pequena. E muitas vezes a produção desses materiais, vidro, por exemplo, ela de fato emite carbono. Então a gente tem que pensar não só na produção direta, como nos materiais que são necessários para você construir essa usina. E dentro desse contexto, mais uma vez, a nuclear se apresenta como uma das melhores opções. Um outro ponto interessante, prometo que é o último. Angra dos Reis
A gente tem as duas usinas lá produzindo quase 2.000 megawatts de potência com 1 quilômetro quadrado. Então, é uma produção de energia altíssima num espaço muito pequeno. E, de fato, ali você vê que a nuclear, nessa questão de densidade de potência de produção, é uma das melhores nesse aspecto, porque ela ocupa muito pouco espaço e produz muita energia. Então, é importante a gente pensar nessas características positivas e como a energia nuclear pode contribuir dentro também desse contexto. É um artigo recente de 2018 que eu tirei, sempre, mais uma vez, reforçando. A gente tem aí o QR Code para que vocês consigam ter acesso e eu posso disponibilizar depois a apresentação sem nenhum problema, tá, gente? Bom, com isso, qual é o cenário? Nós temos aí a China, por exemplo, nesse momento construindo 24 reatores nucleares, a Índia 8, Turquia 4, Coreia do Sul 3, Rússia 3, Egito 3, Grã-Bretanha 2 e Emirados Árabes 1, com outras previsões. Lembrando que esse gráfico aqui são só dos projetos que estão em andamento. A gente tem uma Angra 3 aqui no Brasil, por exemplo, que está parada nesse momento. Tá? Infelizmente, mas então esse gráfico aqui vocês podem ver que o Brasil não tem previsão. Mas a partir do ano que vem já tem Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito, Argentina e Emirados Árabes, mais uma vez entrando aí nesses novos membros, e Angra 3, aí a gente também tem essa intenção de terminar, certo? Então esse é o contexto. Um outro ponto também que a gente tem que discutir, e aí já nem fala mais sobre a produção de energia, mas sobre o nosso comportamento. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, os 3 artigos que eu tirei bem novinhos. Olha, esse aqui então é de abril desse ano, publicados em revistas muito boas, tá? Com um fator de impacto altão. O que está acontecendo? Alguns países estão concedendo benefícios para quem instala placas solares nas suas casas. E o que está acontecendo? Está acontecendo o chamado efeito rebote. E ele já está evidenciado em diversos países, como Holanda, Alemanha, Bélgica, e de fato, o que acontece? As pessoas elas ficam confortáveis com a produção da energia solar e acabam consumindo mais energia. Então faz um efeito inverso do que deveria ser. Então isso, por que eu estou falando isso? É demérito da energia solar? Não, é demérito da nossa questão sobre o consumo. Então a gente, quando fala sobre energia, precisa olhar no espelho e fazer uma reflexão sobre nós, como sociedade, que consome cada vez mais. Vídeo gráfico que eu mostrei inicialmente. Então são artigos, se vocês quiserem acessar, está uma ebulição de artigos dessa natureza, porque é o que está acontecendo, é uma preocupação na academia, de fato, esse efeito rebote aí. Desculpa, vai lá. Oi? Beleza. Consequentemente, a energia nuclear, portanto, pode e deve cumprir um papel importante nessa transição energética e também no futuro da exploração, quase que eu caio aqui, hein? Espacial no Brasil e no mundo, certo? Um ponto interessante, técnico agora falando, gente. Quando a gente tem a bênção de entrar fatores e usinas como a solar e a eólica, qual é o grande, entre aspas, empecilho delas? Que elas têm uma variação na produção. Então seria interessante, por exemplo, que a gente tivesse usinas nucleares mais modernas que consigam variar a sua potência, ou seja, a sua produção durante o dia. Porque quando, por exemplo, as usinas solares acabarem a sua produção, por conta da rotação da Terra natural, do dia e da noite, as usinas nucleares possam subir. Hoje, as usinas de hoje não têm essa possibilidade, porque existe uma limitação de engenharia de material. Não é legal você ficar estressando o material da usina nuclear e aquecendo, desaquecendo. Então isso é muito estressante. Então a limitação tecnológica está no material. Então se você é da parte de engenharia de materiais, pensa sobre isso, venha para a área nuclear para nos ajudar, porque isso é o que está impedindo um grande passo, por exemplo, na evolução. E o MIT, por exemplo, que é uma das grandes fontes de pesquisa nuclear no mundo, já está pensando sobre isso, como que as usinas nucleares podem variar a potência e adicionar e solucionar, entre aspas, um grande problema que fontes como eólica e solar podem gerar num grid. Por exemplo, na Califórnia, que é pioneira na produção de energia renovável, a gente percebe diversas vezes apagões lá. É um problema, só vocês pesquisarem, a ponto de eles não quererem mais desligar as usinas nucleares que tem lá, porque realmente está
impossível, literalmente, por conta dessa variação. Porque você tem uma variação rápida de falta de produção e aí você tem que atender essa demanda imediatamente. É um grande desafio. Então, vamos lá. Como é que a energia nuclear pode e deve contribuir? Enfim, reatores nucleares de quarta geração, por exemplo. Lembrando, gente, quando a gente fala sobre energia nuclear e tecnologia nuclear, é importante a gente mencionar que é uma pesquisa que leva anos, porque é alta segurança. Então, esses reatores nucleares de quarta geração ainda não estão em operação de uma forma geral no mercado, mas eles já pensam em soluções de melhorias em relação às usinas nucleares atuais. Tá? A gente tem as gerações conforme a gente vai evoluindo no tempo. E qual é a grande característica e o avanço desses reatores nucleares de quarta geração para a gente? Primeiro, o uso de combustível de forma mais eficiente. Hoje em dia, nas usinas nucleares tradicionais, a gente tem que os elementos combustíveis, ou seja, o urânio, por exemplo, ele é fissionado, mas ele não é fissionado na sua totalidade. Então, poderia ter uma produção maior, ou seja, uma eficiência maior, uma queima melhor nesse aspecto. Então, os reatores de quarta geração pensam nisso também. E, além disso, aproveitar os elementos combustíveis utilizados já de uma vez em outras usinas. Ou seja, mais uma forma também de pensar sobre o resíduo, a solução desses resíduos. Consequentemente, um tópico é consequência do outro. O outro ponto é ser economicamente competitivo. Muitas vezes as nações, os estados não investem porque, em relação a outras fontes de energia, uma usina nuclear, ela requer um investimento muito alto a curto prazo. Diferente de outras que você pode fazer um investimento a longo prazo. A nuclear você precisa de um investimento grande no início. Então, os reatores nucleares de quarta geração também tendem a pensar sobre isso, serem economicamente competitivos, isso é muito importante para o mercado. E atender padrões rigorosos de segurança e ter resistência à proliferação. Nós estamos em um planeta cada vez mais conturbado, digamos assim, geopoliticamente falando. A gente pode citar aqui diversas ocasiões complicadas e não é interessante que a gente tenha a proliferação desse resíduo, desse material nuclear. Então, essas usinas também pensam nisso. Um ótimo exemplo de reatores de quarta geração, vou apresentar aqui para vocês o Very High Temperature Reactor, VHTR, super famoso e ele é bem legal, porque ele é mais ou menos como o ser humano de hoje em dia, ele é multitarefa, vou explicar por quê. Ele primeiro é intrinsecamente mais seguro, e isso muito está associado a essa pastilha aí chamada triso. Quando a gente faz os reatores nucleares, gente, eles são pastilhas de cerâmica, com o O2, por exemplo, que esse O2 ele é fissionado por nêutrons. E, eventualmente, ele pode ser desgastado. Mais uma vez, aí o limite da engenharia de materiais. Ele pode quebrar e pode liberar material dentro da vareta, que obviamente tem uma proteção extra e está dentro de um elemento combustível. Esse elemento aqui, ele é praticamente a prova disso, porque ele suporta até 1.600 graus Celsius. Uma usina, por exemplo, padrão, chega a 350, 320, algo nesse tipo. Um outro ponto, produção de eletricidade com maior eficiência. Essa usina tem uma temperatura alta, ela consegue naturalmente, consequentemente, produzir uma quantidade maior de eletricidade versus a potência térmica que ela tem. O sítio pode ser mais próximo do usuário final por conta da segurança, consequentemente. Quando a gente constrói uma usina nuclear, a gente tem que ter um raio de ação e uma programação para, obviamente, qualquer evento. Então a gente precisa ter além desse quilômetro, por exemplo, que eu falei, a gente precisa ter uma distância de segurança. Com esses tipos de usina, essa distância padrão calculada, ela reduz. E o mais incrível, permite produção de energia elétrica paralela a outros processos. Isso que eu acho que é fascinante e é o futuro, de fato. Vou explicar. Quais seriam esses processos, William? Você pode me perguntar. Primeiro, produção de hidrogênio. 2, produção de hélio. 3, produção de calor para processos industriais. Gente, a gente sabe que muitas das indústrias aí para produzirem qualquer item, elas precisam de calor. E muitas das vezes essa fonte de calor vem da queima de carbono, vem da queima de carvão, por exemplo. Então a gente tem, além disso, dessalinização da água do mar. Passamos essa semana por uma questão aí, porque quase o Brasil ficou sem
internet, vocês ficaram sabendo disso, né? Por conta justamente de uma usina de dessalinização que estava perigosamente próxima do cabo que estava passando da Europa para alimentar o Brasil inteiro, a internet do Brasil inteiro. Era perigoso, mas não tem nada a ver com isso. Ou seja, dentro de uma usina nuclear você pode ter produção de energia elétrica, produção de hidrogênio, produção de hélio e produção de processos industriais também com segurança. Esse aqui é um gráfico só para mostrar a diferença entre esse reator novo, Very High Temperature Reactor, que ele atinge até 1000 graus Celsius, versus, sei lá, 250 de um reator PWR padrão. Ou seja, conforme você tem essa barra atingindo esse ponto aqui, você consegue fazer essas produções aqui no gráfico, certo? Então é muito interessante, você pode produzir, refinar petróleo, você pode fazer diversos processos como dessalinização e produção lá de hidrogênio, etileno, entre outros. Tá? Então é muito interessante, aí está a fonte também se vocês quiserem dar uma olhada. Por isso que esse reator é super legal. Então, portanto, teremos uma usina que produz energia elétrica, hidrogênio e dessalinização. Eu estou enfatizando hidrogênio, mas eu vou explicar por que depois, tá? Essa aí é uma planta que seria de uma usina nuclear que produz aqui o calor, e aqui você tem um trocador de calor, lembrando que ele é independente, tá? Ou seja, se por acaso tem algum vazamento nesse sistema primário aqui dos elementos combustíveis, ele não vai contaminar esse segundo sistema, que está completamente independente, ok? Isso é muito importante falar. E aí, em outro edifício, você teria uma planta, por exemplo, para a produção de hidrogênio e outros processos, como o oxigênio também, dessalinização. Então, seria um sistema acoplado, em que você teria, em um local muito pequeno, produção de hidrogênio, produção de água dessalinizada e energia. É só um dos exemplos desses reatores de quarta geração, ok? Falando em hidrogênio, falei 85 mil vezes sobre hidrogênio aqui. Por que ele é importante, gente? O hidrogênio, para começar, ele é super importante para fins medicinais. E ele é danado, porque ele é muito difícil de ser reservado. Ele vaza fácil, obviamente, porque é um elemento primordial. Dentro desse contexto, nós temos em construção lá na França o International Thermonuclear Experimental Reactor, o ITER, tá? E ele é um reator a fusão nuclear. Já ouviram falar em fusão nuclear? Quem já viu Homem-Aranha 2 aqui, nós temos o vilão do Homem-Aranha, que o que ele construiu naturalmente é uma usina de fusão nuclear, que nada mais é do que uma simulação de uma estrela. As estrelas, como o Sol, ela faz o processo chamado fusão nuclear, no qual, diferente do processo de fissão, que você rompe, quebra átomos pesados, ele pega hidrogênio ou elementos leves e constrói elementos mais pesados, formando, consequentemente, muita energia. Basicamente o mesmo conceito do Sol. Então aí está em construção esse reator internacional. Ele tem, obviamente, qualquer construção e processo dessa magnitude precisa da contribuição de diversos países. O Brasil, inclusive, teve a oportunidade de participar desse processo aí, porque ele contribuiria com a parte de magnetismo, né? Para você conter uma, entre aspas, estrela, você precisa gerar um campo magnético. É como se fosse uma estrela, gente, literalmente. E, como eu disse, as estrelas passam 90% do seu tempo na fase chamada sequência principal, que é a transformação de hidrogênio em hélio. É basicamente essa fase que a gente faria num reator nuclear. Pegaria hidrogênio e transformaria em hélio, gerando energia. Isso é um reator de fusão nuclear. Só que de onde vem esse hidrogênio? Aí vem a questão. É um ponto, gente. A gente não pode pensar nas fontes de energia como heroínas, que vão salvar e a gente descansar. Seria interessante a gente pensar, poxa, tá vindo aí a eólica, tá vindo aí a solar, tá vindo aí a nuclear, fusão. Eu não preciso mais pensar sobre isso. Não é assim, gente. Cada fonte de produção de energia tem os seus prós e os seus contras. Todas, ok? Não há nenhuma 100% limpa, digamos assim. E aí eu vou falar, por exemplo, muito interessante essa ideia, né, gente? Por quê? Porque não gera resíduo. Você não tem que guardar nada. Transforma o hidrogênio em hélio, quando desligar, ponto, está funcionando. Não acontece nada, não precisa fazer absolutamente nada, não precisa ter qualquer tipo de local para reservar resíduo. Então, muito interessante. Qual é o problema?
90% do hidrogênio produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, vem de queima de combustíveis fósseis. É a mesma coisa do carro. Certo, gente? E aí, vamos voltar. Olha que legal ter uma Very High Temperature Reactor. Porque aí você transformaria esse hidrogênio em produção limpa. Porque você não tem emissão de carbono. Por isso que a gente precisa pensar também sobre esses pequenos detalhes nesses projetos. Então, tendo uma usina do tipo de quarta geração gerando hidrogênio para uma usina de fusão, perfeito. Claro que não é perfeito, como eu disse. A gente não pode se iludir. Haverá os seus problemas tecnológicos e limitações. Mas é um caminho interessante considerando esse dado que eu falei sobre a produção de hidrogênio dos Estados Unidos, que é 90% fóssil. Falando em reatores de fusão, esse é um reator muito legal. Esse é muito legal mesmo. Porque esse aí está sendo construído na Bélgica. Até estudei ele no meu mestrado. Ele é um reator multipropósito. Está sendo construído na Bélgica, na cidade de Mol. E ele é único. Porque ele é um reator nuclear subcrítico acoplado a um acelerador linear de partículas, gente. É muita tecnologia. E qual é o grande lance? Aqui, ó, tá vendo? É um acelerador linear de partículas. E essa aqui é o prédio do reator. Qual é a grande vantagem? Caraca, é durão, achei que era mais molinho, mas é durão. Mas, enfim, qual é a grande vantagem disso? Os reatores, eles são intrinsecamente seguros. Ou seja, eles não são críticos, eles são subcríticos. A ponto de, quando você desliga, acaba o fornecimento por exemplo, de energia elétrica que conduz o calor. Ele vai se decair automaticamente, porque ele depende do acelerador de partículas para ficar crítico, ok? Mas ele não tem só essa vantagem. Vou falar quais aqui também. Ele permite, olha só, isso é muito importante, a transmutação de elementos de longa meia-vida. Nossa, que complicado ele, o que é isso? Uma usina nuclear, ela gera resíduos que podem ser reaproveitados por outras usinas. Mas atualmente não estão sendo aproveitados. Esse é o cenário atual. Inclusive lá em Angra 1, apesar de não ser um volume muito grande, tá, gente? Por exemplo, todo o resíduo que foi gerado por Angra 1 desde a década de 80 continua lá naquele 1 km². Ou seja, não é um volume gigantesco como muitas pessoas acham. Ele está lá, inclusive, recentemente foi transferido para uma nova modalidade revolucionária de armazenamento, que é a modalidade de armazenamento a seco. Enfim, transmutação de elementos de longa meia-vida, ou seja, reduzir a meia-vida desses elementos que são produzidos nas usinas para uma faixa muito menor de vida, de meia-vida. Produção de radioisótopos para tratamento médico, gente. É muito importante a gente perceber que grande parte dos tratamentos e exames de imagem estão associados a radioisótopos. A gente pode falar do tecnésio 99, do molibdênio, que são elementos que têm uma meia-vida baixíssima, curta. E a gente precisa fazer essa produção por meio do acelerador de um reator como esse e levar rapidamente para o local de exame, porque senão ele vai decair. Tá? Então é muito importante você ter um reator desse tipo também. E outro, testes de materiais que são usados em reatores de fusão, gente. Aquele reator anterior, o ITER, ele é um reator experimental ainda, ok? Quando a gente fala em tecnologia nuclear, a gente faz um cenário para 30 anos à frente, no mínimo, porque é muita segurança envolvida. São muitos órgãos que precisam aprovar cada projeto, não é tão simples assim, certo? Então é importantíssimo que mais uma vez a gente teste esses materiais, porque são outras condições. A gente está simulando uma estrela dentro aqui da Terra. A previsão de comissionamento desse reator específico, o MIRA, é 2036, aqui estão as informações sobre ele. Então aí, reator subcrítico acionado por acelerador de partículas. Bem legal. Olha só o que ele faz. Ele pega a meia-vida de um material que tinha 300 mil anos, ou seja, você tinha que guardar ele por 300 mil anos para ele decair, para 300 anos. Que fica exatamente, fica muito mais viável você pensar e você não prejudicar as gerações futuras que nada tiveram a ver com essa geração. Lembrando, apesar de ser uma quantidade muito pequena de resíduo, e lembrando também que outras fontes de energia também geram resíduos nucleares, ok, gente? A própria produção de placas solares, por exemplo. Então, é interessante pensar sobre isso também. Na mineração, você vai ter que tirar os elementos altamente raros que você precisa e descartar o que você não quer. E no descarte você tem urânio, você tem plutônio, entre outras coisas. Certo?
E o Brasil com isso? Nós temos aqui, gente, atenção, um projeto magnífico chamado Reator Multipropósito Brasileiro, o RMB. Ele está, é uma coisa fantástica, que está em previsão para ser construído em 2026, ele teria uma potência de 30 megawatts. Ele seria um laboratório para estudos de fusão nuclear e laboratório com acelerador de partículas. Ele é uma parceria entre a CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, a INVAP, da Argentina, e a Amazul, que é uma empresa vinculada à Marinha. Ou seja, são 3 unidades construindo um reator inspirado nesse opal aqui, dessa imagem da Austrália. E ele poderia trabalhar com aceleradores de partícula, lasers de alta potência, são muito importantes para estudos na parte de física aplicada. Então é muito importante. Laser não é só esse laserzinho aqui, cara. Laser tem muita aplicação fundamental. Inclusive, se eu não estou enganado, teve um Nobel recente de física relacionado a isso. Laboratório de desenvolvimento de radiofármacos, mais uma vez, é importante que a gente produza radiofármacos em um lugar central e rápido para distribuição, por conta daquela questão da meia-vida. E também um centro integrado para desenvolvimento de diagnóstico e terapia utilizando radiação. Quanto mais a gente evolui em função de desenvolvimento de imagens, de tecnologia que possa produzir feixes, melhor será no futuro os exames de imagem que poderão, consequentemente, antecipar condições ou doenças que as pessoas têm muito antes do que nós temos hoje em dia. Então é importante também nesse aspecto. Entretanto, essa é uma notícia antiga, existia um problema, que precisa de investimento, certo? Então se em 2022 foi ano passado, a situação fosse a mesma, nós não faremos nada, ou seja, realmente estava precisa de apoio. E para que as pessoas apoiem, vocês precisam conhecer. Então essa é a minha intenção, apresentar para vocês que a gente tem isso aí, em vias de ser construído. Conheçam, procurem saber, porque com a população antenada nisso, ela terá poder de cobrar, de fato, e buscar recursos para que uma maravilha dessa seja construída. É muito importante, gente. Só para vocês saberem, né? Aqui está o QR Code do projeto. Deixa eu ver, eu estou tranquilo. Tem essa coloração azulada, gente, todos os reatores, por conta de um efeito chamado Cherenkov, que eu vou mostrar aí para vocês, só para ilustrar. Isso aí é um reator tipo triga sendo ligado. Olha que interessante. Essa luz azul aí é meio agressivo o processo, não são as barras de controle caindo. Essa é a chamada radiação de Cherenkov, que são partículas carregadas que se movimentam mais rápido que a velocidade da luz. Como assim, William? Você está ignorando a lei da física? Calma. A velocidade da luz não pode ser considerada no vácuo, mas ela muda em diferentes meios. Então aqui, quando você tem um processo de start nesses reatores, ele tem essa coloração azulada justamente por conta dessa emissão e desse efeito que é chamado Cherenkov. Tá? Por isso que muitas das ilustrações de reatores têm essa coloração azulada. Tá? Isso aí é só para ilustrar mesmo. Vamos lá, outra importante contribuição que eu estou acabando aqui meu tempo. A exploração espacial, gente. Energia nuclear será fundamental para a exploração do espaço, para a colonização de Marte e também da Lua. Nós temos agora, já em 2024, já ouviram falar na missão Artemis? Alguém levanta a mão aí. Missão Artemis, gente, aí ó, nós estamos no ano que vem com a intenção de começar o processo de ter uma estação orbitando a Lua full time, ou seja, seres humanos, assim como aqui na Estação Internacional, morando lá, de forma que eles possam descer para a Lua e explorar a água, por exemplo, contida nos polos da Lua. Como é que eles vão chegar lá? Por meios nucleares. Olha só que interessante. Inclusive, tivemos agora a primeira missão chegando no Polo Sul da Lua, se eu não estou enganado. Foi semana retrasada, se eu não me engano. Então, tem uma missão Artemis, já escolheram, inclusive, as astronautas e astronautas que vão para essa missão, tá? Fiquem sabendo, aí saiu uma notícia em abril desse ano, ok? Como? Com Krusty. Como assim Krusty? O palhaço? Não. O Kilopower Reactor Using Stirling Technology. É um reator desenvolvido com a Universidade Americana em parceria com a NASA, que são reatores nucleares usando a tecnologia tipo Stirling, que vai alimentar a colonização de Marte, por exemplo. Quando a gente leva seres humanos para outro ambiente, para a Lua ou para um outro planeta, a gente não pode depender exclusivamente da alimentação de energia solar, gente.
porque aí é um outro nível. Então, já tem a previsão, esse reator já foi aprovado, já foi testado, e ele será o que certamente alimentará essa colônia, essa primeira colônia. Ele é um reator que tem uma dimensão pequena e uma produção elétrica não muito grande, considerando os reatores tradicionais, mas o suficiente para manter a vida lá, associado, claro, à energia solar também. Ele foi concluído em 2018, lá em Nevada, o teste com grande aprovação. Essa é uma ilustração de como será. Essas coisas aqui não são placas solares não, tá? São radiadores. Você precisa ter uma forma de conduzir o calor que é produzido para você não superaquecer o sistema. Então essa aí é a tecnologia do CRUST, que não é o palhaço, mas é o Kilopower Reactor Using Stirling Technology. É fascinante e é muito importante porque será energia constante o tempo todo, e você precisa considerar que Marte está mais distante do que a Terra. Então a gente precisa também ter uma fonte, assim que como na Terra, uma fonte confiável de produção de energia elétrica o tempo inteiro. Se aqui já é um problema, que a gente tem oxigênio, atmosfera, em Marte é muito pior. Eu não sei se vocês sabiam, mas todas as rovers que foram a Marte também são alimentadas por energia nuclear. Tá, gente? Fiquem sabendo, olha só que interessante. A própria Perseverance, que pousou lá em 2021, tá vendo lá atrás, aquele círculozinho ali? Aquilo ali é um reator nuclear, não é uma pilha nuclear, digamos assim, que é o Multi-Mission Radio Isotope Thermoelectric Generator, o MMRTG, são todos eles trava-língua, e também está na Curiosity, que pousou lá já em 2012. Então todas essas rovers são alimentadas por fontes nucleares também. Então é só para ilustrar que não é o futuro, é o presente. E não só isso, e o passado também, porque a Voyager também tinha coisa nuclear, tá, gente? É só uma evolução. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então é importante a gente entrar em contato com vocês para comunicar e mostrar tudo o que tem a área nuclear. Basicamente uma produção de 110 watts, não precisa muito mais que isso, tá, gente? E ela vai decaindo para, depois de 17 anos de operação, ainda para 72 watts de produção. Ou seja, é confiável e perene. Tudo que uma pessoa ou que um protótipo precisa no espaço. O nuclear tem um papel muito importante, gente. Não é porque eu estou aqui tendencioso, não. Brincadeira. É óbvio que eu sou tendencioso, né? Naturalmente. Mas é um fato. E não é só isso. Foi igual o vendedor aqui. Agora nós estamos numa revolução maior ainda. A propulsão vai deixar de ser a propulsão química para ser propulsão nuclear, gente. Ou seja, terá reatores, como por exemplo esse consórcio da Lockheed Martin, que foi aprovado agora, e eles já vão construir o primeiro protótipo de um reator, de uma sonda, um foguete espacial movido integralmente por fontes nucleares. Essa fonte nuclear vai aquecer o hidrogênio, que é o propelente, e aí você consegue se locomover muito mais rápido, muito mais eficiente. E isso é muito importante, que pode reduzir pela metade o tempo de viagem Terra-Marte. Ok? Isso é crucial porque nós temos seres humanos lá fora. E como eu disse lá no comecinho, o espaço é hostil pra caramba, gente. É muita radiação extremamente nociva o tempo todo. Inclusive nós tivemos 2 gêmeos da NASA, que são astronautas, que fizeram esse teste, que um dos gêmeos ficou 1 ano na Estação Internacional, a primeira pessoa na história, e única até agora, a ficar 1 ano, e o gêmeo ficou aqui, e eles fizeram a comparação dos danos, e são consideráveis. Então, quanto mais rápido nós chegarmos, melhor, certo? Nuclear vai atender isso, a Lockheed Martin já tem esse projeto aí, que é uma tecnologia nova, como eu disse, e essa é só uma das modalidades, tá, gente? Existem outras, como por exemplo, pode utilizar reatores nucleares associados a xenônio. E esse é bem legal também, esses reatores são legais porque eles têm o poder de manobra, coisa que os reatores antigos não têm. Se alguém, por exemplo, tem um apendicite no meio do caminho para Marte, nessa condição atual, vai ter que operar lá mesmo, não tem jeito. Com esses reatores você pode dar meia volta. Tem essa possibilidade. Então, é uma tecnologia. Eu chutei apendicite aqui, mas que é um problema comum. Mas vai saber se alguém teve apendicite no espaço, né? Não sei. Aleatório. Mas essa é a tecnologia que já é prevista, não só por meio da união de reatores nucleares a hidrogênio, como também com xenônio e outros elementos. Inclusive dá uma cor até mais bonita aqui nos foguetes. E é claro, gente, olha só.
esses foguetes só seriam acionados a partir do momento que o protótipo saia da Terra, tá? Por questões óbvias de segurança. Tá? Apesar deles serem resistentes a uma possível explosão que ocorre, né, no processo, eles ainda assim só seriam ligados na parte externa da Terra. Isso é um processo de segurança importante. Em resumo, a área nuclear só tende a crescer, e realmente está crescendo em todas as áreas, não só na aplicação da medicina, como eu disse para vocês. Nós estamos publicando artigos na Nature agora. Por exemplo, essa minha amiga acabou de publicar um artigo na Nature fazendo justamente sobre microtomografia. Um casal de amigos meus, aliás, um beijo aí para a Gabriela, para o Fidalgo, falando sobre a parte dos exames de imagem associados a fontes nucleares. E aí alguém pode me perguntar, onde cursar engenharia nuclear, gente? Primeiro, na minha querida Universidade Federal do Rio de Janeiro, pioneira, primeiro curso a UFRJ, bacharelado, já está lá há um tempão, e agora novinho, a USP também, olha só como é relevante, a USP, que é talvez a universidade mais relevante da América Latina, abriu um curso agora de engenharia nuclear. Isso é só para ilustrar o que eu estou dizendo. Não acreditem em mim, não. Está crescendo aí. Olha aí, está nos olhos de vocês. Isso aí eu tirei do próprio sistema do Ministério da Educação. Além disso, gente, tem a oportunidade de você fazer uma pós-graduação. Eu sou físico. Na minha época eu não tinha a graduação em engenharia nuclear. Então eu fiz a graduação em física, e aí a pós-graduação, mestrado, doutorado e agora o pós-doutorado, que não é título, tá? Vamos fazer uma observação aqui, gente. Ó, não existe pós-doutor. Você que está de casa, não existe pós-doutor. Se alguém falar, eu sou pós-doutor, não existe isso. Pós-doutorado não é título. Mas enfim, eu fiz o caminho de estudar pós-graduação, mestrado e doutorado em engenharia nuclear. E lá no Instituto de Engenharia Nuclear que tem, fica logo ao lado da UFRJ, que tem o curso também. Além disso, tem o Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro, que também tem um mestrado na área nuclear. E eu poderia passar um tempo, a UFMG também tem, enfim. Tem muito lugar interessante que você pode procurar saber sobre a área de engenharia nuclear. Eu vou me acelerar aqui porque eu quero deixar o espaço para perguntas, uns minutinhos. Eu agradeço profundamente. Até a próxima. Aqui está o meu contato, meu e-mail e minha rede social única. Eu tenho Twitter também, mas eu esqueci. Mas tá bom, o Instagram depois, caso vocês tenham interesse. Fiquem à vontade. É um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, é um orgulho. E eu abro agora para perguntas que estejam dentro das minhas limitações, claro. Obrigado, gente. Aí tem que passar um... Alguém aí? Opa! Opa, alô. Cara, fantástica palestra. Posso fazer a pergunta? Tá. Basicamente o que eu queria perguntar é mais ou menos relacionado ao que você falou dos programas de pós-graduação, mais específico para a minha área. Eu trabalho com ciência de dados. Quais são oportunidades que você vê, assim, seja em projetos de energia nuclear ou relacionado ao uso de nuclear para outras áreas? Olha, seu nome? Diego, obrigado pela pergunta, porque é crucial. Quando a gente lida, são duas áreas que são muito importantes para a área de dados, por exemplo, porque é um volume muito grande de dados. Então a gente, por exemplo, na área nuclear, de física de reatores, a gente lida com o método de Monte Carlo. Alguém ouviu falar aqui no método de Monte Carlo? Então muitas vezes a gente tem a gente lida com muitos dados, inclusive a gente não consegue nem, muitas vezes, simular o reator completo, a gente divide. Então a sua área, no tratamento de dados, é absolutamente fundamental. Então tem espaço. Na pós-graduação mais ainda, porque aí você já se graduou, melhor ainda. Então, vamos lá para o UFRJ, porque tem muita área, e não só na área de física de reatores, que é a minha área, mas também na área de pesquisa da nuclear aplicada também, como, por exemplo, da microtomografia, você gera um monte de dados. Então, o tratamento deles é muito importante, até para você conseguir uma confiabilidade maior. Então, eu te respondo que sim, por favor, te peço aqui, encarecidamente, que venha nos ajudar, porque, como eu apresentei aí, tem muita coisa que é uma quantidade de dados massivas. Qualquer simulação dessa natureza, por exemplo, a gente, na área de física de reatores, prometo que vou parar, a gente lida com
uma quantidade de geração de dados de seções de choque nucleares que a gente precisa para simular os reatores. Isso é uma quantidade muito grande de dados que muitas vezes a gente não consegue lidar. Então, ter uma pessoa com esse olhar é fundamental, sim. Oi, William. Everton. Tudo bem, Everton? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E é mais ou menos na mesma linha. Deixa eu tentar falar mais próximo. É mais ou menos na mesma linha. Mais um desafio. Você está falando de disseminação da tecnologia e de angariar apoio. Né? Isso. O que vocês acham de fazer, eu não sei vocês quem, mas de fazer um painel desse tipo, dizendo, olha, o cara da computação, ele pode atuar nessa e nessa área, entendeu? De apontar direções onde outras profissões, que não necessariamente a engenharia nuclear, né, pode desenvolver pesquisas e tudo, porque eu acho que é oportuno. E a gente tem ouvido falar do crescimento da tecnologia e da importância de agregar e angariar esse apoio. Tá? Então fica mais como se fosse um desafio de mostrar, de apontar que outras profissões e como elas podem contribuir. Muito bom, Everton. É uma ideia muito boa, até para Campus Party mesmo, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. E na verdade tem tudo a ver. E é uma falta de comunicação, Everton. Acho que você foi muito preciso na sua pontuação, eu estou plenamente de acordo. E a nossa intenção é justamente começar esse processo. Porque lá a gente tem na COP, que é um instituto de pós-graduação da UFRJ, uma comunicação muito grande entre as engenharias. Mas não é necessariamente o suficiente. A gente deveria ter, por exemplo, contato com o INPA. Eu, por exemplo, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu estou numa parte extremamente difícil na parte do cálculo. Estou com um desafio muito grande na minha pesquisa, porque eu sou físico teórico também. E eu preciso muito da ajuda de uma pessoa de matemática. Eu já fui lá no Instituto de Matemática, porque é muito... Ele olhou assim, então a gente... É só um exemplo de quão importante é, porque as pessoas às vezes nem sabem que podem contribuir. E isso é legal, porque a gente pode eventualmente produzir artigos e produtos com a parceria. Então eu te agradeço pela observação, porque é absolutamente pertinente. Obrigado, Everton. Boa tarde. Eu faço licenciatura em Química aqui no Amazonas e tenho interesse, tipo, de no futuro... Química você de casa, isso aí pode vir. Para essa área. Tem possibilidades, né? Tipo, eu faço licenciatura e tem como ir mais que pra área físico, nuclear. muito mais. Venha, qual é o seu nome? Nathanael. Nathanael, vamos embora. Químico, tem a parte dos materiais, tem a parte dos radioisótopos, que é um pilar gigantesco da engenharia nuclear no Brasil e no mundo. Acabei de falar da produção de radioisótopos, do Tecnécio, por exemplo. Então, a importância do químico sem o químico não teria engenharia nuclear. Você é da engenharia nuclear. Não tem como. Tá? Não estou realmente exagerando. Eu sou hiperbólico às vezes. Mas nesse fato aqui, vocês podem concordar comigo que químico tem aplicação em qualquer área. Tá? Na minha, um pouco menos, mas na física, na engenharia nuclear aplicada, na produção de radioisótopos, por exemplo, na participação desse projeto. Quem sabe você, no futuro, não trabalha na URMB? Então é isso, é para isso que a gente está aqui, para disseminar e para incentivar jovens como você para seguir a nossa área. Fica à vontade aí, gente. É que o microfone não está comigo. Ah, tá, desculpa. Professor, seja bem-vindo a Manaus, apesar da fumaceira. Obrigado. Uma honra. Estiagem. Meu sonho estar aqui. Eu sou formando do curso de Física e sempre tive interesse pela área. Uma das coisas que achei interessante, muito interessante, é quanto o país está atrasado com relação à energia nuclear. As ângras estão paradas e a gente está sofrendo muito o impacto ambiental das hidrelétricas. E eu queria saber se o senhor tem esperança de que as ângras vão para frente e a gente consiga desempacar a parte nuclear que está bem parada, né? Está travada na realidade. Perfeito. Seu nome? Michael. Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho esperança e, de certa forma, eu tenho uma certa confiança. Angra 3 é um projeto que... Bom, Angra 1 e 2 estão aí produzindo energia. Desde a década de 80, Angra 1, desde 2001, se não me engano, Angra 2.
inclusive estando entre as melhores usinas do mundo em níveis de segurança, tá? Pesquisa isso. Não sou eu que estou falando, não. Pesquisa lá no Google, Angra 1, Angra 2 níveis de segurança, que eles diversas vezes estão no top 10 do mundo de segurança. Então, a gente está produzindo uma energia de qualidade e tem esse impasse com o Angra 3 que eu tenho plena confiança de que vai acontecer. E a gente tem interesse também na construção agora já de um submarino nuclear, de propulsão nuclear, com tecnologia brasileira. Tá? Eu tenho até o slide aí, não sei se vai chegar. Eu tenho muito slide extra. Não vai dar tempo de chegar. Acho que coincidentemente é o último. Deixa eu ver. Quando a gente apresenta qualificação de doutorado, tese de doutorado, uma das grandes lições que ficam é: você vai fazer tantos slides, produza o triplo, porque podem surgir perguntas difíceis e muitas vezes, infelizmente, hostis. Peraí. Vou me dar esse trabalho aqui porque é importante isso aqui. Ó. Tá aí, ó. Aí. Esse é um reator que já com tecnologia completamente brasileira para ser construído pela Marinha. Mais uma questão da parte de química. Então a gente tem várias coisas muito interessantes na área nuclear a serem construídas. RMB, o submarino nuclear Álvaro Alberto e também Angra 3. Então a gente tem um horizonte bastante interessante para a área, gente. Mais uma, acho que ele tem aqui, né? Oi. Dá para ouvir? Dá. William, parabéns pela palestra, tá? Muito obrigado. Só que tem uma coisa que eu fiquei em dúvida, que eu até anotei aqui. Qual é que é o estado da arte da segurança ambiental dos novos reatores? Segurança ambiental. Ambiental? É. É difícil responder essa pergunta com uma simples oração, mas em que sentido que você está perguntando? Porque, enfim, aconteceu Chernobyl, né? Certamente. Então, eu tenho certeza que os reatores eles tiveram maior preocupação com a segurança. Exatamente. Mas hoje, o que é feito para evitar que haja outra catástrofe, como aconteceu? Sim, exatamente. Isso é muito importante essa pergunta. Por exemplo, a cada, entre aspas, acidente ou incidente que acontece, existe um pacote de tecnologias que são estudadas e aprovadas pela agência internacional. Lembrando, gente, que todos os reatores do mundo eles são controlados por uma agência internacional que faz, vira e mexe, vigilância lá para atestar a segurança. Então, quando acontece um incidente desse, uma equipe se reúne, como vocês num congresso mesmo, de fato, e desenvolve soluções, como por exemplo, já para Fukushima, que é um problema que teve um acidente absolutamente improvável, que teve um maremoto e um terremoto subsequente, que inundaram a questão dos geradores a diesel, que não conseguiu resfriar. Então, nesse sentido, teve ações que essa agência internacional obrigou todas as usinas a tomarem para que isso não aconteça mais. Certo? Isso é constante. A área nuclear, inclusive da questão da segurança, da parte ambiental, por exemplo, a eletronuclear, tem uma equipe gigantesca de biólogos, de químicos que ficam lá avaliando, inclusive, o redor. Tá? Inclusive, por conta disso, muitas vezes é muito mais limpo que na região ao redor, por conta desse rigor severo. Mas a sua pergunta é muito interessante e importante para a gente perceber que ela não está estagnada. Ela está sempre recebendo atualizações. A própria usina de Angra também já houve atualizações no sentido de hardware mesmo, já trocou de fato peças e implementou melhorias para que a gente consiga minimizar incidentes como esse, e acidentes como esse. Obrigado, excelente pergunta. E é importante, né, a gente discutir isso. Eu vou beber uma água enquanto isso. Tô desidratando aqui, peraí. Queria perguntar pra você. Opa, desculpa. Não, tranquilo. Qual é seu nome? Gabriel. Gabriel? Posso beber uma água? Tranquilo. Eu queria te perguntar, como que você vê, além do exemplo que você deu do foguete da Lockheed, você vê essa aplicação assim saindo do campo teórico e da energia nuclear, da engenharia nuclear, e vindo cada vez mais para outros transportes? Por exemplo, o submarino, navios, aviões, trens de alta velocidade? Tem uma questão interessante aí, na sua pergunta, que é aquela outra proposta que eu fiz em relação aos reatores de quarta geração. A gente tem que tomar cuidado com a proliferação. Então, já desde o passado, a década de 1950, já se pensava, por exemplo, em construir carros movidos a energia nuclear. Por que não?
Mas aí teria um problema de proliferação. Então a gente tem que pensar cuidadosamente nesse sentido e talvez, já com essa produção de urânios com baixo nível de enriquecimento, essa transição possa ser a realidade. A gente já tem outros reatores previstos que utilizam um nível baixo de enriquecimento de urânio. Então, no momento, eu vejo uma perspectiva assim. Mas o que a gente está pensando nesse momento mesmo é essa questão da exploração espacial, que é urgente, a gente precisa disso. E também a questão do submarino já é bem antiga, não é nova não, tá, gente? O Brasil que está entrando agora, mas submarinos nucleares já existem há décadas. Então é basicamente isso. Primeiramente, bem-vindo a Manaus. Obrigado. Eu sou da área de tecnologia também, na área de segurança da informação. E eu acho muito legal essa possibilidade de intercâmbio de áreas, né, como a gente foi falado aqui. Eu atualmente tenho um cliente de segurança que é uma usina, né, elétrica, né? Ai, não que é legal. nuclear, mas elétrica, então assim a gente consegue ver que a gente consegue estar auxiliando. Mas a minha pergunta é mais voltada na parte militar. Atualmente hoje o Brasil tem projeto submarino nuclear, né? Isso eu acho um ponto muito interessante, mas eu vejo que há uma falta de armamento nuclear para o nosso país. Eu queria ver do seu ponto de vista, né? O Brasil tem condições hoje de ter armamento nuclear e se tem, seria viável a gente produzir armamento nuclear? Obrigado pela pergunta, Samuel. Não é uma diretriz do Brasil, nunca foi gerar qualquer tipo de tecnologia para isso. Tá? Então, inclusive, a gente nem domina, quer dizer, a gente nem tem a intenção de produzir, porque quando a gente produz um armamento, o nível... Essa é a diferença também, gente, entre usinas e armas nucleares. O nível de enriquecimento de urânio, por exemplo, porque quando a gente faz uma usina, a gente precisa enriquecer o urânio. Tem, por exemplo, nas usinas tradicionais, um isótopo que é bastante interessante, que é o 235. Então a gente precisa pegar esse minério e enriquecer até determinado percentual, 4%, por exemplo, para que você gere energia. Para gerar uma bomba, por exemplo, seria um nível muito maior. Então, o papel, a posição do Brasil nesse momento é pacífica. Então, dentro desse contexto, até para não desgastar geopoliticamente o país, que é abençoado, assim, considerando todo o contexto mundial, é, de certa forma, um trunfo não desenvolver tecnologias. Porque você começa a sofrer limitações e embargos da comunidade internacional para, por exemplo, produzir tecnologias como o RMB. Então, o papel e a posição do Brasil é muito clara de não investir nessa área. Já, inclusive, foi bom essa pergunta, porque teve o seguidor lá do Casimiro, né, que fez, tá construindo bomba. Então, a pergunta tá aí e a resposta é não. Mas foi ótima a pergunta. Obrigado. Novamente, bem-vindo. Eu sou um mero mortal da área, eu não tô bem longe. Todos somos mortais. Gente, pesquisador é gente como a gente, tá? A gente tem síndrome do impostor, a gente paga boleto atrasado. Não tem nenhuma... Não pense que pesquisadores são seres extraordinários. São seres normais, só pra ilustrar aí. Então, tamo junto. Sou designer, mas não tô nem perto. Só pra ter certeza de que eu entendi errado. Toda fonte de energia ela possui lado pró e o lado contra, mas alguns têm mais vantagens que outros, que no caso seria o reator de multipropósito brasileiro, correto? Não, o reator de multipropósito brasileiro, ele tem uma outra função que não está vinculada à produção de energia. É para pesquisa e produção, por exemplo, de radioisótopos. Então, a gente, quando fala de reatores, a gente precisa entender que há reatores de produção de energia e, tão importante quanto, reatores de pesquisa, como o ITER, como o MIRA e como o RMB. Então, dentro desse contexto, o RMB é quase que praticamente positivo, porque é basicamente para desenvolver conhecimento e, eventualmente, radiofármacos em nível comercial para atender a população nos exames e nos tratamentos contra diversas enfermidades. Não sei se eu tenho mais tempo. Acabou, gente. Muito obrigado. Ótimas perguntas. Gratidão. Estamos aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa Campus Party para todos.